Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Muito bom dia! Vamos para mais um vídeo. Lembrando ainda que nós estamos no YouTube, estamos no Instagram e no Facebook. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, para que nós possamos levar a palavra de Deus para um grupo maior de pessoas. Se você é cristão, precisa de ter duas respostas sobre Jesus. Por que ele veio e morreu na cruz e por que ele virá novamente. Jesus morreu por 3 motivos. Cumprir as profecias, que é apresentada em 2 blocos, uma vinda de humilhação e a outra em glória, como está em Lucas 24, 25 e 27. O outro motivo foi para expulsar definitivamente Satanás, que foi expulso fisicamente, conforme está lá em Apocalipse 12, versículos 7 e 9. E moralmente, como está em João 12, 32, quando Jesus atraiu a todos para Deus. O terceiro motivo da morte de Cristo foi para se tornar o definitivo sacrifício final, o sacrifício perfeito por nossos pecados, como está em Colossenses 1 e 22. No último capítulo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que nós estamos vendo desta semana, o assunto é a segunda vinda de Cristo. Assim sendo, você terá a resposta para a segunda pergunta: por que ele virá novamente? Aliás, em cada capítulo desta epístola, Paulo encerrou falando sobre a segunda vinda de Cristo. Sem dúvida alguma, a igreja de Tessalônica havia provado a sua fidelidade para com Deus, quando, ainda em meio às duras tribulações, permaneceu firmes em fé, em amor, na esperança segura de ver seu Salvador regressar. Qual o dia de sua vinda? O apóstolo deixa claro que era desnecessário perguntar acerca do tempo específico da vinda de Cristo. Cristo certamente virá, e há um tempo específico decretado para a sua vinda, mas ele não recebeu revelação acerca disso. Não devemos ficar questionando sobre esse dia que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Em Atos 1:7 está escrito assim: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Toda a profecia do fim do mundo com datas é demoníaca. E o pior é que muitos clérigos e estudiosos da Bíblia fazem até cálculos para determinar a vinda de Cristo. Muito cuidado com isso. O próprio Cristo não fez tal revelação, pois nem ele sabia. Paulo relata que a vinda de Cristo será súbita e uma grande surpresa para a maioria das pessoas. E isso aquele povo sabia perfeitamente, ou deveria saber, porque nosso Senhor já tinha dito, conforme está escrito em Mateus 24, 44, que está escrito assim: por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. É preciso estar atento. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, de um modo nenhum escaparão. Está no versículo 3. A compreensão disso será mais útil do que saber o tempo exato, porque isso deveria nos despertar para levantar e vigiar para estarmos prontos quando ele chegar. Não haverá como escapar, mas se estivermos na luz, não seremos surpreendidos. Mas por que ele virá novamente? Jesus virá novamente para buscar e salvar aqueles que estão debaixo da sua graça, vivendo em harmonia. O apóstolo Paulo encerra a carta com diversas instruções. Vamos a ela. Primeira instrução: honrem aqueles que lideram. Aquela igreja era nova e seus líderes também. Havia ali um pouco reconhecimento das lideranças. Ainda hoje devemos respeitar nossos líderes. Segundo, tenham paz entre vocês e os que lideram. A rivalidade entre membros da igreja não deve existir, nem mesmo entre líderes e liderados, entre líderes ou entre membros. Terceiro, repreendam os insubordináveis. A repreensão, meus amigos, deve ser dentro da Bíblia e não baseada em meros costumes. Existem muitos líderes que querem criar leis e até criam estabelecidas essas leis sem
embasamento bíblico e aí querem repreender os seus liderados. Está errado. Você tem que fazer dentro da Bíblia. Quarto, console os desanimados. Quem são os desanimados? Muitos se entristecem com a morte de seus entes queridos. Isso é absolutamente normal. Mas eles precisam de consolo naquele momento para que o seu luto passe e eles voltem à sua vida normal. É um papel crucial da igreja esse trabalho. Quinto, sustentem os fracos. Paulo praticava o que pregava. Veja só como ele escreveu lá em 1 Coríntios 9, 22. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Sexto, sejam pacientes com todos. Eu poderia aqui citar inúmeras vezes a falta de paciência dentro da igreja, principalmente dos líderes de mocidade, de coral, enfim, que não tem paciência com as pessoas e ficam às vezes questionando altura de nota e esquecem do verdadeiro papel da igreja. Todos nós temos que ter paciência, pois também somos necessitados dela. Sétimo, não retribua o mal com o mal. Ora, independente da crença, essa é uma regra primordial, não é mesmo? Oitavo, façam sempre o bem uns com os outros. Isso aí é uma continuação do anterior, ou seja, você não deve retribuir o mal com o mal e deve fazer o bem, evidentemente. Nono, alegre-se sempre. Tem uma canção que diz assim: a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. É isso aí, meu amigo. Se você conhece Jesus, você é alegre o tempo todo. É aquele camarada que chega na segunda-feira sorrindo e os companheiros falam: o que aconteceu? Ele está com Jesus em seu coração. Décimo, orem sem cessar. A oração é o combustível para uma vida plena com Deus. 11, agradeçam ou dai graças a Deus em tudo. Devemos agradecer a Deus em todos os momentos, nos bons e nos ruins. Paulo podia falar muito bem sobre isso, uma vez que por diversas vezes encontrou-se preso, sofrendo ou sendo acusado de crimes que não havia cometido. Nós temos o hábito de agradecer a Deus no momento bom e blasfemar às vezes contra Deus nos momentos ruins. Muito cuidado, porque às vezes Deus está te lapidando. Às vezes precisamos cortar as nossas unhas para que elas possam ficar devidamente saudáveis. E às vezes podemos cortar um pedacinho de carne, não é mesmo? Então, muito cuidado, você pode estar sendo lapidado e você às vezes está blasfemando contra Deus. 12, não apaguem o espírito. Meus amigos, não devemos jogar água fria sobre aqueles que, sob extraordinária inspiração do Espírito, se levantam para falar em línguas, revelar mistérios ou orar na congregação. Isso é muito importante. 13, não desprezem as profecias. Trata-se de uma advertência para que não menosprezamos a orientação resultante da proclamação profética da vontade de Deus. As profecias legítimas, fundamentadas na palavra de Deus, jamais devem ser desprezadas. 14, examinem tudo. Qualquer suposta profecia precisa ser colocada à prova à luz da Escritura. Nenhum pronunciamento profético deve ser recebido sem critério. Se não for dentro da palavra, não é de Deus. Retenha o bem, né? Quem é do campo sabe o que é o embornal furado. Como resultado de examinar tudo, devemos reter o que é bom. O que é bom você coloca no embornal cheio, no saquinho que tem fundo. E o que é ruim põe no que sem fundo e vai embora. Fiquem longe de todo tipo de mal. Aqui temos que estar em comunhão absoluta com Deus, pois ficar longe do mal não quer dizer que devemos nos afastar de quem não está com Deus. Se fosse assim, não haveria evangelização. Não é mesmo? Jesus curou no sábado, comeu com publicano e pecadores, andou com pessoas que tinham a aparência do mal, mas que foram tocadas pela palavra. Meus amigos,
Que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá no versículo 23 desse capítulo. Convido você a ver a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses na próxima semana. Um bom dia e que a paz do nosso Senhor esteja com todos.